Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de eletrônica de potência. Nesta aula vamos falar sobre o inversor monofásico do tipo push-pull. Contextualizando o que nós temos visto nas aulas anteriores sobre inversores, nós iniciamos o nosso conteúdo de inversores com o inversor meia-ponte, onde a gente observou que é um inversor bastante simples, aplicado a baixa potência, que aplica na carga metade do barramento de forma positiva e metade do barramento de forma negativa. Observamos que a operação pode ser feita com modulação em baixa frequência ou com modulação PWM senoidal. Na sequência, a gente estudou o conversor do tipo ponte completa, onde você já utiliza dois braços de transistores e você tem mais flexibilidade. Você tem a possibilidade de operar com modulação a 2 níveis e a 3 níveis, sendo que esses níveis são mais elevados do que o meia-ponte, porque o ponte completo ele aplica 100% do barramento, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Além disso, o ponte completa não necessita repartir o barramento com um ponto médio, coisa que o meia-ponte obrigatoriamente precisa para fazer funcionar. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o inversor push-pull, que é um inversor bastante simples. Nós vamos ver que a sua concepção é bastante básica, entretanto ele tem bastante aplicação para circuitos de baixa potência, onde você precisa de um inversor de baixa potência. Outra aplicação do push-pull é como conversor CCCC. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o nosso último tópico sobre inversores, a gente ainda vai ver numa próxima aula, os inversores trifásicos. Bom, então a estrutura do push-pull é essa daqui. Conforme eu já comentei, ele é aplicado a baixas potências, quando comparado ao conversor do tipo ponte completa. Geralmente, a sua aplicação ela advém de baterias com baixa tensão de alimentação. Então, tensão de alimentação aqui 12, 24 volts, é onde o push-pull é bastante adequado. Nós vamos ver que a tensão no transistor acaba sendo o dobro da tensão de alimentação. Então, esse é um ponto bastante negativo para a operação do push-pull com tensões mais elevadas. Você trabalhar aqui com 300 volts, você já fica com 600 volts sobre a chave, você já precisa de um transistor um pouquinho mais robusto em tensão. Além disso, a gente sabe que sempre tem que sobredimensionar o transistor para poder suportar os picos de tensão que você tem aqui devido à comutação, a entrada em condução e o bloqueio da chave. Ocorrem picos de tensão e você acaba tendo que suportar no transistor. Desta forma, quando você tem uma tensão de entrada mais elevada e a sua topologia, a sua concepção de topologia dobra a tensão sobre a chave, faz com que naturalmente esta topologia seja empregada em baixas tensões. Porque quando eu estou com 12 volts, o dobro de 12 é 24, ainda é uma tensão reduzida, de forma que fica fácil você fazer a escolha da chave. Esse conversor ele obrigatoriamente emprega transformador. Então nós observamos que no meia ponte e no ponte completa, a carga era conectada diretamente ao conversor. No meia ponte e no ponte completa, eu posso utilizar transformador. Se eu quiser colocar um transformador para fazer uso das opções que o transformador me traz no circuito, as características que o transformador me traz, que são isolação e possibilidade de adaptação da tensão, eu posso utilizar transformador tanto com meia ponte quanto com ponte completa. Entretanto, o meia ponte e o ponte completa podem alimentar a carga diretamente. O push-pull não existe sem transformador. Então esse é um ponto bastante importante e ele já começa a ser um ponto principal aí de decisão sobre vou utilizar um conversor push-pull, um meia ponte ou um ponte completa. Primeira pergunta a ser respondida. Preciso de um transformador para fazer isolação ou para fazer adaptação da tensão? Se a resposta for positiva, push-pull está no páreo, está na briga, você pode pensar em utilizá-lo. Se a sua resposta é não, você pode alimentar a carga diretamente com a sua tensão disponível com um inversor, apenas tornando essa tensão de entrada
constante como sendo uma tensão alternada, dificilmente o conversor push-pull vai ser vantajoso, porque o transformador vai ser um elemento pesado, um elemento que vai diminuir rendimento no circuito, um elemento que vai trazer indutância parasita, que vai gerar sobretensão nas chaves, um elemento que vai aumentar o custo, vai aumentar o volume do seu conversor. Então, se você não precisa do transformador, é difícil convencer o projetista de que é bom ter um circuito que obrigatoriamente precisa do transformador. Tá? Entretanto, se você precisa do transformador, o push-pull se torna um circuito bastante interessante, certo? Bastante interessante mesmo, porque a carga, devido à presença do transformador, estará isolada da entrada, ele utiliza apenas uma fonte CC, então não precisa daquele barramento partido no meio, como no caso do meia-ponte. Ele utiliza apenas 2 interruptores, então ele tem a vantagem do meia-ponte de ter só 2 interruptores e tem a vantagem de ter apenas um barramento, enquanto o meia-ponte tem o barramento bipartido. E aí eu tenho uma vantagem aqui no push-pull que é bem interessante em relação aos conversores com estruturas em braço, no caso do meia-ponte e do ponte completa. Os 2 transistores, eles estão no mesmo referencial e é o referencial da tua fonte de entrada. Então você não precisa de comando isolado nem para a chave 1 nem para a chave 2, porque as duas estão no mesmo potencial e no potencial da fonte de entrada. Então, com comando simples, você pode realizar aqui o acionamento de S1 e de S2, algo que não ocorre nas estruturas em braço. Nas estruturas em braço, sempre o transistor superior do braço, eu preciso de um acionamento isolado, porque o emissor do transistor superior não está no mesmo potencial do emissor do transistor inferior. Então, ou você vai utilizar comando com transformador de pulso, ou você vai utilizar comando isolado com autoacoplador, ou você vai utilizar um comando do tipo bootstrap, que não é um comando isolado, mas é um comando que consegue, com capacitor flutuante, gerar a alimentação do transistor superior nas estruturas de braço. Okay? Mas, de qualquer forma, mesmo com bootstrap, que não é um comando isolado, você não pode comandar com um circuito de acionamento simples, um circuito de acionamento comum, por exemplo, o circuito integrado 3525, que é bastante famoso para acionamento de transistores, não pode ser empregado diretamente em estruturas de braço, porque ele não consegue comandar adequadamente o transistor de cima. Tá? Então esse é um ponto bastante relevante, que aqui, esse circuito, como os transistores estão no mesmo potencial e no potencial da alimentação de entrada, um circuito integrado simples, como um 3525, pode prover o acionamento dos transistores, prover o comando aqui de S1 e S2. Em termos de estados de comutação, esse circuito possui 2 estados de comutação. O primeiro estado, quando a chave S2 está conduzindo, eu vou ter a corrente circulante neste sentido, entrando pelo ponto. A tensão aqui no primário é igual à tensão E de entrada, o transistor é um curto, então vou aplicar E no primário, 1 aqui, tenho E nesse outro primário. Tá? Por quê? Relação de transformação igual, para você ter tensão alternada simétrica na saída. Então aqui é NP e NP, mesma relação de transformação nos 2 primários. Do primário para o secundário, aí eu posso elevar a tensão, reduzir a tensão, ou somente ser um isolador se NP for igual a NS. Tá? Mas você está aplicando uma tensão E no primário, você vai ter E vezes a relação de transformação aqui no secundário, e vai circular a corrente nesse sentido, enquanto a corrente for positiva. Se a corrente de carga estiver negativa, corrente atrasada da tensão, a corrente estará entrando pelo ponto lá no secundário, consequentemente ela estará saindo pelo ponto no primário, e a gente vê que a carga está fornecendo energia aqui para a fonte de entrada, com a corrente circulando através do diodo 2, conforme a gente já apresentou em aulas anteriores. A gente considera que o transistor é unidirecional, consequentemente, a corrente aqui está passando pelo diodo. Tá?
Sabemos que podemos utilizar um transistor do tipo MOSFET e o transistor MOSFET é bidirecional, ok? Mas aqui estamos considerando transistor unidirecional, transistor genérico, unidirecional, com seu diodo em antiparalelo. Portanto, S2 está fechado, mas a corrente circula através do diodo 2. Então, se eu tiver com tensão positiva na carga, mas corrente negativa, a carga está fornecendo energia para a entrada nesse período e temos esse caminho de circulação de corrente. A tensão aqui na carga, independente do sentido da corrente, é E', ou seja, E vezes a relação de transformação. O estado 2 é análogo ao estado 1, é um inversor. Então, se S1 está fechado, e a corrente na carga é positiva, a corrente na carga saindo pelo ponto, teremos a corrente aqui na entrada entrando pelo ponto e a carga está devolvendo energia para a fonte de entrada, porque eu estou com tensão negativa, corrente positiva. Portanto, fluxo de potência da carga para a entrada. Por que a tensão aqui é negativa? Vejam que com esse transistor conduzindo, o positivo da fonte de alimentação está no não ponto, o negativo da fonte de alimentação está no ponto. Eu convencionei que a tensão é positiva no ponto do transformador, uma escolha minha. Portanto, se eu estou com positivo agora no não ponto e o negativo no ponto, estou aplicando uma tensão negativa no primário. Consequentemente, eu teria uma tensão negativa vezes a relação de transformação no secundário. Então, a tensão do secundário agora é positivo embaixo, negativo em cima. E', que é E vezes a relação de transformação, ou seja, a tensão aqui é, considerando a polaridade positiva no ponto, negativo no não ponto, a tensão aqui é menos E', a tensão negativa. Se a corrente for negativa, então tensão negativa e corrente negativa, potência na carga dá positiva, a fonte de entrada está fornecendo energia para a carga, com a corrente saindo da fonte, circulando através do transistor, passando aqui pelo transformador, aonde ela está saindo pelo ponto, consequentemente lá na carga a corrente está entrando pelo ponto. Então tenho na carga lá tensão negativa e corrente negativa, potência fluindo da entrada para a saída. Em termos de formas de onda, temos as formas de onda muito parecidas com os circuitos de onda quadrada que a gente viu, tanto o meia ponte quanto o ponte completa. Quando o transistor S2 está conduzindo, então temos a tensão positiva aplicada lá na carga, a corrente é exponencial, crescente. Quando o transistor S2 abre, eu posso fechar o S1, temos aqui aquele tempo morto, a corrente começa a decrescer exponencialmente, então nesse instante ela está passando pelo diodo, temos aquela etapa de devolução de energia, a partir do momento que a corrente se inverte aqui, ela passa a circular pelo transistor. Então observamos que a tensão na carga é alternada e quadrada e a corrente é exponencial, onde a gente observa aqui a corrente no transistor e a tensão no transistor. Aqui, pessoal, o transistor está sendo considerado um IGBT como um encapsulamento único. Portanto, essa corrente negativa está circulando pelo diodo do IGBT e a corrente positiva aqui pelo IGBT propriamente dito. Ok? Em termos de estratégias de modulação, o conversor push-pull pode operar com as mesmas estratégias de modulação do inversor meia-ponte. Pode operar com onda quadrada ou PWM senoidal de 2 níveis. Operando com onda quadrada, ele vai apresentar um valor de sinal fundamental dado por 4 sobre π, vezes a tensão E refletida no secundário, portanto, E vezes a relação de transformação, que é NS por NP. Dessa forma, a tensão fundamental lá no secundário é dada por 1,2732 E vezes NS por NP. Esta é a forma mais usada para o conversor push-pull, porque, apesar dele poder operar com PWM senoidal de 2 níveis, o transformador ele vai ter que ser projetado para suportar a frequência fundamental, que é aquela que a gente deseja lá na carga, e também a frequência de comutação. Atualmente, os nossos materiais magnéticos não conseguem lidar bem com essas operações de baixa e alta frequência simultaneamente. Nós temos materiais que são adequados para baixa frequência, como ferro-silício. Entretanto, quando você aplica alta frequência nesses materiais, você tem uma perda muito grande.
porque eles permitem a circulação de corrente de Foucault de forma a ter muita perda lá no núcleo. Já os materiais que operam bem em alta frequência, eles operam com uma densidade de fluxo magnético relativamente baixa. Então, ao colocar esses materiais em baixa frequência, o núcleo fica grande do transformador e esses materiais são relativamente caros, de forma que o teu custo fica bastante elevado. Então, acaba não valendo a pena utilizar um conversor push-pull com modulação PWM senoidal de 2 níveis, mas é uma questão de materiais e uma questão de custo do projeto. Não uma limitação da topologia, uma limitação dela não operar exatamente desta forma. Tá? Sendo assim, se você ainda assim quiser operar com push-pull em alta frequência, com a modulação PWM senoidal de 2 níveis, a tua tensão fundamental de saída vai ser dada pelo índice de modulação, que multiplica a tensão refletida ao secundário, que é ENS por NP. E isso daqui é válido para índice de modulação menor do que 1, ou seja, operando na região linear de trabalho. Tá? Bom, pessoal, o que a gente tinha para passar para vocês sobre inversor do tipo push-pull era isto. Próxima aula a gente visualiza o inversor trifásico. Um abraço.